A mais difícil para mim foi português. Sempre foi naquilo de querer manter e de dar o máximo, dar o meu melhor. E se o meu melhor fosse 20 era 20, se o meu melhor fosse 18 era 18. Mas sempre conseguia sair, sempre conseguia fazer as minhas coisinhas, ir sair com os meus pais e sair com os meus amigos. Um aluno de excelência percebe-se que tem dúvidas e percebe-se que realmente, está tudo bem não ser tão bom numa certa disciplina, é preciso trabalhar mais aqui. Olá, eu sou a Ana, acabei o secundário com 19,8 valores de média. Estou no primeiro ano da dupla licenciatura em Direito e Gestão na Universidade Católica do Porto. Quais é que foram as disciplinas que mais gostaste e quais é que eram para ti as mais difíceis? Ok, as que mais gostei foi, sem dúvida, matemática e economia. Porque eu sou uma pessoa mais de exatas, funciono mais com, por exemplo, matemática para mim sempre foi um gosto porque eu sempre gostei imenso de estudar e é uma coisa muito mais prática e é muito mais intuitivo para mim. E economia, eu adoro economia, não sei, a matéria apaixona-me, eu adoro aquilo. E para além disso também tem muita matemática, também tem muito raciocínio, mas também tem aquela parte teórica que é assim, depende do gosto pessoal de cada um. A mais difícil para mim foi português. Foi português, sim, foi português porque nunca foi algo que que eu gostasse assim tanto. Comecei a gostar mais no 12º, porque finalmente comecei a compreender tudo e realmente, por exemplo, no 10º e 11º não era assim. Era boa aluna portuguesa, obviamente, porque me esfolava muito e estudava muito, mas percebi melhor como é que devia de estudar, o que é que devia de fazer e realmente compreendia a matéria. Não era só chegar lá e ler e não percebi nada, é melhor decorar. Não, eu comecei realmente a perceber o que era a matéria e a gostar daquilo. Mas português para mim foi o mais difícil, porque eu também tenho eu falo assim um bocadinho, não tenho muito boa dicção, não é como se nota, mas eu demoro assim um bocadinho a escrever e tenho assim mais dificuldade na compreensão e na interpretação. Mas mesmo assim safei muito bem no final, porque realmente ganhei gosto daquilo. Porque depois é compreender e estudar a matéria e perceber o que é que aquilo nos quer acrescentar. E depois correr tudo bem. Mas português para mim sem dúvida foi mais difícil no secundário. Tinhas um tipo de método de estudo, por exemplo, para matemática, era diferente para português? Completamente. Matemática era exercícios, era só fazer aquilo, perceber como é que era o pensamento que devia ter para cada coisa e depois fluía naturalmente e eu nunca tive muitas dificuldades. O máximo de disciplina, tipo a parte pior para a matemática para mim foi combinatória, porque correr, mas sem ser isso... Foi tudo muito fluido e sempre me correu muito bem. Em português, não foi assim. Em português imagina, no início, eu só pegava no livro, olhava para o livro e começava a decorar. E decorava tudo o que lá tinha. Não filtrava a matéria, não filtrava, não compreendia, só decorava e chegava lá e pronto, era aquilo que eu chapava. Mas depois, no 12º ano, eu comecei a perceber que realmente não dá, e no exame, não se faz o exame assim, não é? Não é impossível decorar a matéria toda. Então eu comecei a fazer, comecei a estudar a matéria, fazer resumos, depois focar-me também em exercícios e perceber como é que se tinha de interpretar. A gramática também fazia alguns exercícios. A gramática era mais parecido com a matemática, porque eu fazia muitos exercícios para perceber o raciocínio, mas sem ser isso funcionava muito à base de resumos, da interpretação. E fazia muitos flashcards para me lembrar de certas coisinhas e fazia esquemas. O que é que sentes que te motivava mais a estudar para tirar estas altas notas? Como é que eu explico isto? Eu sempre gostei de estudar e eu sempre tive bons resultados académicos, então sempre foi naquilo de querer manter e de dar o máximo, dar o meu melhor, e se o meu melhor fosse 20 era 20, se o meu melhor fosse 18 era 18, mas eu sempre tentava dar sempre o meu melhor, ou seja, os resultados máximos que eu conseguia obter, era sempre esse o meu objetivo. E também porque eu agora estou na Universidade Católica do Porto, estou na dupla licenciatura e eu já sabia que queria isto já há algum tempo, desde que entrei no 10º ano. E eu preciso da bolsa, não vou pagar, não é? Então imagina, eu esforcei-me ao máximo que era para conseguir a bolsa para não estar a pagar pelo menos o primeiro ano. E então foi mais ou menos isto, principalmente eu sempre gostei de esforçar e eu acho que nós estudamos e temos bons resultados académicos, é um bocadinho e muito para nós, pelo menos eu vejo assim. E os resultados que nós temos para mim sempre foi muito satisfatório, eu realmente esforçar-me por uma coisa, eu entender aquela coisa, eu ganhar gosto e depois ver os resultados refletidos num teste ou num exame. E atualmente também sou igual ainda, não é? Porque na faculdade nada muda, quer dizer, muda muita coisa, mas nesse aspecto não mudou. Mas também o facto de eu querer ter a bolsa
que pronto, dá sempre jeito, não é? Temos de nos esforçar que é para não andar a pagar. Mas pronto, sem ser isso, é mesmo o gosto. Eu acho que eu sempre tive, não é? Sempre gostei de estudar e sempre gostei de que as coisas refletissem o meu esforço. Então é um bocadinho por aí. Conseguis na mesma incluir hobbies, tempo livre com amigos? Eu sempre fui uma pessoa muito estressada, infelizmente é um problema que eu até hoje ainda tenho, mas ele sabe. Mas eu realmente sempre estudei. Imagina, eu ia estudando sempre e eu sempre estudei muito, mas mesmo assim eu sempre conseguia sair, sabia conseguir, no caso, tive código, depois ia ao ginásio, mas não assim muitas vezes, que ele nem me deixa mentir que ele está aqui, mas sempre ia fazendo, ia sempre saindo, ia sempre me divertindo, ia sempre fazendo coisas sem estar sempre a estudar, mas que realmente eu sou uma pessoa muito estressada, por isso nesse lado também eu organizava-me bem, mas ao mesmo tempo também sempre priorizava ali um bocadinho o estudo, mas sempre conseguia sair, sempre conseguia fazer as minhas coisinhas, ir sair com os meus pais, ir sair com os meus amigos, ir ao ginásio, fazer o código, fazer tudo, sempre tudo muito ali conseguia me equilibrar assim até bem para o que foi. Como é que te conseguias organizar para estudar, por exemplo, para os testes, que é uma coisa mais regular, como é que fazias? Ok, então, nós tínhamos um horário já muito pesado, porque no Colégio Internato dos Carvalhos, aproveito agora para explicar, no Colégio Internato dos Carvalhos nós tínhamos um horário que era das 8h30 às 5h30, porque são cursos semi-profissionais. Eu optei pela via científica, ou seja, eu não tinha de fazer a prova de aptidão profissional e um estágio de 400 horas, mas mesmo assim nós tínhamos um horário das 8h30 às 5h30, em maior parte dos dias, depois tínhamos uma manhã livre e sexta-feira tínhamos a tarde livre. Isto no 10º, depois o horário foi-se alterando, mas sempre tivemos um horário pesado. Ou seja, o que é que eu fazia? Eu observava todas as coisas que eu tinha de fazer, via as disciplinas do dia e depois chegava a casa e ok, o que é que eu tenho de fazer hoje? Então eu começava a ver cada matéria, sintetizava os pontos que eu achava mais importantes de cada coisa, fazia uns resumos e mantia sempre a matéria de uma forma contínua, tipo, estava sempre a estudar, via sempre as coisas, não deixava a matéria muito para trás. Obviamente que na época teste sempre é muito mais difícil, porque vai tudo acumulando e é impossível eu ter um teste na quarta-feira e na terça-feira estar a fazer o resumo das disciplinas que tive na terça durante o dia inteiro. É impossível, tem de se ir fazendo uma reposição e uma grande organização e obviamente que eu também muitas vezes falhava, mas tinha de se organizar depois. Mas mesmo assim, era mais ou menos isso que sempre que eu fazia. Depois chegava a época de testes e de avaliações mais, por exemplo, apresentações, testes, e depois na época dos exames, que era, eu reunia toda a matéria que saía para aquilo e eu já tinha todos os apontamentos mais ou menos estruturados, em princípio já estava tudo direitinho e eu tinha já uns resumos, uns tópicos e eu ou trabalhava por esquemas, ou por flashcards, ou por códigos de cores, depende da disciplina. Por exemplo, o português eu gostava de fazer uns flashcards, porque assim permitia-me que eu tivesse, lembrava-me daquela coisa, lembrava-me daquela, permitia que eu tivesse uma memória e que fosse acompanhando sempre um estudo, como se eu tivesse sempre um estudo contínuo. Não sei, é que permitia que eu sempre soubesse tudo o que eu sabia anteriormente, eu sabia até ali e chegava ao teste e lembrava-me sempre de tudo. Os flashcards ajudaram-me muito aí. Depois, por exemplo, eu tinha mais disciplinas, por exemplo, disciplinas profissionais como fiscalidade. Eu tive uma disciplina que era fiscalidade, eu trabalhava com o código do IVA e do IRS, que era, são códigos dos impostos, trabalhava com aquilo, e então o que é que me dava mais jeito? Era um esquema de cores, assim, eu lembrava-me sempre que este artigo vai para aquilo, e eu relembrava-me que no texto eu tinha de dizer isto e isto e isto. É como agora que eu estou em Direito, também faço ainda a mesma coisa, trabalhar pelos códigos, faço exatamente a mesma coisa com códigos de cores. E pronto, depende muito. Chega à época das avaliações, por exemplo, agora nas minhas frequências de introdução ao estudo de Direito, que é por exemplo o que eu fazia com fiscalidade, eu estruturo-me sempre, eu organizo-me sempre muito bem diariamente, vou vendo sempre o que é que eu consigo fazer, o máximo de resumo que eu consigo fazer daquela matéria até aquele momento, e depois chega ao momento da frequência e eu só tenho de, por exemplo, fazer ou flashcards ou esquemas e rever a matéria, decorar o que realmente é necessário decorar e perceber, e depois no código, por exemplo, introdução ao estudo de Direito, no código eu tenho sempre tudo que está relacionado, está tudo à mesma cor, tenho tudo um esquema de pensamento em que eu realmente ligo isto a isto, a isto e isto, e permite que eu simplesmente consiga desenvolver sempre tudo o que eu quero dizer e tudo o que eu acho que é importante para dizer numa certa matéria. Para cada disciplina, qual é que seria assim o método que tu destacavas para cada uma que resultou melhor contigo? Ok, vamos começar pelas fáceis. Matemática. Matemática é exercícios, é entender o raciocínio de como é que temos de fazer as coisas e simplesmente
repetir, praticar, perceber. Não, para mim nunca houve assim nada, não há outra maneira de fazer. Matemática é mesmo exercícios, tinha de ser. Eu tinha de perceber o raciocínio, o que é que tinha de fazer, e depois era praticar, ver o maior número de casos possível para perceber e para estar pronta para qualquer coisa que me aparecesse à frente, e chegar lá e está feito. Português foi aquilo que eu já disse, que no início eu simplesmente decorava tudo, porque eu não sabia selecionar a matéria, não sabia fazer nada, não sabia perceber português, nem o que era importante, por isso eu simplesmente, antes eu decorava e depois eu comecei a perceber que realmente o que é que eu preciso fazer, preciso selecionar a matéria, preciso perceber, preciso de aprender a interpretar e a compreender o que é que eu tenho lá, e para além disso, ver exercícios, ver como é que cada coisa é interpretada, perceber o raciocínio e fazer resumos, que depois eu fazia flashcards e esquemas para permitir que eu tivesse um raciocínio mais rápido e uma linha de pensamento constante e que permitisse que eu depois chegasse a um texto ou um exame que dissesse tudo o que tinha a dizer, tinha os pontos todos ali e permitisse que eu tivesse uma resposta correta. Depois, português, matemática, economia. Economia, eu sempre gostei muito de economia, então eu só fazia os resumos da matéria. Depois, resumia tudo o máximo entre tópicos e fazia imensos esquemas, porque isto leva àquilo. E depois fazia também flashcards. Eu fazia sempre flashcards, porque ajuda sempre para decorar, para perceber matéria, é sempre uma coisa mais fácil e mais intuitiva para mim. E depois os esquemas era o que eu fazia muitos, porque dava para perceber quando que eu tinha de ligar àquele ponto, tinha de ligar este, e dava para fazer tudo uma linha de raciocínio que me permitia que tivesse tudo direitinho. E economia, eu sempre gostei muito da teoria, então eu sabia sempre a teoria toda, ou seja, eu resumia tudo, mas também não resumia assim muito, resumia assim o que desse para eu também ter a maior parte das coisas é para eu perceber e saber a maior parte das coisas, porque eu sempre gostei daquilo. E pronto, e fazer muitos exercícios, porque também a economia tem muito uma parte prática e é importante perceber o raciocínio de cada coisa. Depois geografia para mim era um desastre, mas o que é que eu fazia? Eu resumia a matéria ao máximo possível, porque eu odiava a geografia, então eu resumia a matéria ao máximo possível, decorava o essencial, percebia a matéria, apesar de não gostar, mas tinha de perceber a matéria ao máximo e depois era aquilo. E eu fazia só isto. Depois geografia. Eu chegava ao teste e se desse muito bem, se não desse também está tudo bem, acabou-se. O que interessa é que acabou bem. Mas pronto, só fazia isto. Só trabalhava mesmo com resumos, resumir ao máximo, depois decorar os pontos essenciais e chegar lá. E já sabia mais ou menos tudo interligado. E já ficava feito. De resto, acho que era só isso que eu fazia. Quantas horas é que estudavas em média por dia, semana, para conseguires ter o 20 no final do secundário? Eu estudava muito. Eu, por exemplo, eu chegava a casa às 5h30, às 6h30, às 5h30 chegava a casa às 5h45, 6h30 começava a estudar, depois estudava, ia jantar tipo por volta das 8h30, depois ia estudar até às 10, 10h30, 11. Eu estudava muito, mas é porque sim, não, praticamente todos os dias, menos à sexta-feira, que à sexta-feira eu estudava a tarde toda. Ficava a tarde toda a estudar, mas sem ser, eu ia sempre tendo esta rotina assim, porque eu não conseguia não fazer nada. É incrível, porque eu não tenho essa capacidade de não fazer nada. Até atualmente não consigo me sentar à frente. E agora na faculdade, não é, com uma pessoa que cansa-se, que é muita matéria, muita coisa, então eu sento-me à frente da minha secretária e eu não consigo fazer nada, mas eu tenho que estar à frente da secretária para pelo menos pensar que eu, pronto, estou aqui a tentar, mas não, às vezes é um bocadinho inútil, mas eu sou um bocadinho assim. Então, eu chegava a casa por volta das 5h30 e estudava, tirando lanche e tirando jantar, tipo até às 10 e tal. E fazia os resumos das coisas, revia a matéria anterior, depois, obviamente, quando ia sair, quando ia não é, fazer atividades fora da escola, fazia tranquilamente, sem stress, mas normalmente eu sempre estudei muito, é incrível. Mas também é porque eu sempre gostei de estudar, é um bocadinho por aí, eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de saber, porque senão também não estudava tanto, porque senão, se eu tivesse dom deste daqui, por exemplo, não estudava tanto, que ele é muito mais inteligente do que eu, mas eu não tenho, eu preciso de estudar, não tenho essa capacidade, mas pronto, sem ser isso, eu estudava muitas horas, estudava tipo 3 ou 4 horas por dia, era um bocado, muito, mas pronto, eu sempre gostei, então sempre foi esse o meu, é que o problema, não é um problema, mas sempre foi esse o meu pensamento, é que eu gosto, se for para estudar e se for para fazer alguma coisa, eu quero fazer direito, eu quero me esforçar ao máximo, quero dar o meu melhor, e se o meu melhor for um 15, um 10, este agora é o pensamento da faculdade, se o meu melhor for um 13,
Ou se for um 10, está ótimo, está incrível, é o que interessa. Eu pelo menos esforcei-me ao máximo que conseguia. Por isso, não é, no secundário, para mim, eu só me queria esforçar ao máximo que desse. Queria dar o meu melhor. E pronto, se o meu melhor era estudar imenso tempo, era isso que eu ia fazer. Por isso, foi o que eu fiz. Foi um bocadinho que eu fiz. Quais é que são os métodos de estudo que para ti são uma perda de tempo? Opa, resumos mas ser resumos em que metes lá a matéria toda e não metes os pontos essenciais. Isso é uma perda de tempo, porque estás ali a saber tudo, mas valia pegar no livro, ler o livro 300 vezes até saberes a matéria, não vale a pena e não é eficaz. Depois, fazer, isto vai ser um bocado, fazer exercícios sem saber o mínimo da matéria. Porque, por exemplo, uma coisa é saber, eu agora a microeconomia, o que é que eu faço? Há certas coisas que não dá. Eu tenho mesmo de... o que é que eu no início fazia? É que eu ia ver a matéria toda e depois ia fazer os exercícios e depois percebi, os exercícios se calhar é melhor. Então agora para esta segunda frequência o que é que eu fiz? Só peguei nos exercícios. Só peguei nos exercícios e não trabalhei com nada de matéria anterior, tipo de matéria teórica. É uma desgraça, não vale a pena. Não vale a pena. Tenho de saber qualquer coisa teórica, pelo menos antes, que é para perceber o que realmente estamos a fazer. E eu acho que se no secundário, por exemplo, o português, eu ia ver exercícios, eu não percebia o que é que se estava a passar ali. Eu lia, não percebia nada, e mesmo assim, e é português, é interpretação. E eu não conseguia compreender só pela a resposta que lá tinha. Não dava. Tem de haver uma parte teórica. Por isso, fazer exercícios sem parte teórica por trás, estava a faltar a palavra, mas sem um suporte teórico por trás, fazer resumos que não são resumos, que é meter lá a matéria toda. E às vezes há resumos que às vezes não valem a pena fazer e que é porque depende tudo muito das disciplinas para disciplinas, depende do método que cada um opta para cada coisa. Por exemplo, para a matemática nunca se vai fazer resumos a matemática, é completamente inútil, pelo menos para mim. Para mim era-me completamente inútil porque o que é que eu vou resumir a matemática? Tipo, o que é que eu vou... Não há maneira de fazer isso. Assim, inúteis completamente. É que esta resposta é muito subjetiva, porque depende muito de pessoa para pessoa. E para mim só estes dois é que... Porque eu sempre... Pronto, não faz sentido para mim. Mas de resto não sei, eu nunca testei muitos métodos de estudo. Eu só me fui informar mais disto para perceber o que é que realmente é um método de estudo. Porque eu só fazia isto porque eu estudava assim, era desta maneira que eu estudava e não punha na categoria de um método de estudo. Não sei se estás a perceber o que eu estou a querer dizer. Logo, para mim, isto era só a maneira como eu estudava e funcionava e estava ótimo. Então, quando eu fui ver métodos de estudo, eu fazia a maior parte deles e ia sempre funcionando. Mas assim, coisas que há certos resumos que não valem a pena. Há exercícios que têm que ter suporte teórico. Achas que essas foram as tuas disciplinas preferidas porque o professor era bom? Achas que a qualidade do professor veio aqui mexer um bocadinho com isso? Ok, imagina, depende. Depende da disciplina, depende do gosto de cada um, depende do professor, depende de tudo. Por exemplo, a matemática eu tive uma professora muito boa e realmente eu percebia sempre a matéria e eu já chegava lá e já percebia tudo direitinho, estava tudo automático, então sempre tive muita sorte. E também ajudou-me, porque eu sempre gostei de matemática, só somou, só permitiu que eu gostasse ainda mais. A português não foi bem assim. Eu não gostava muito do professor, mas foi como eu aprendi a estudar e como eu aprendi a compreender aquela matéria e a perceber, afinal isto não é assim tão complicado. Pronto, aí é que eu realmente comecei a gostar de português. Depende, obviamente, que ter um bom professor que incentiva e que ajuda e que realmente até, não é? É muito bom tu teres um bom professor que realmente está apaixonado por aquilo que dá e que se nota mesmo que gosta daquilo. Mas também ao mesmo tempo, se nós não gostarmos mesmo da matéria, não gostarmos mesmo daquilo que estamos a dar, não faz sentido nenhum. Nós temos os professores ajudam, mas não são tudo. Eles podem ter a maior paixão naquela matéria e nós podemos odiar a disciplina na mesma. E vice-versa, o setor pode ser uma porcaria e a matéria pode ser super gira. É que depende muito. Para mim, eu vou sempre valorizar mais a matéria, porque se eu realmente gostar daquilo, vou-me empenhar, não só nas aulas, mas também em casa, o que significa que eu vou realmente estar lá e esforçar-me para compreender. Se for um setor
pronto, se for um setor que seja bom, eu fico ainda mais incentivada, durante as aulas ainda faço mais, participo mais, mostra-se que os alunos estão mais interessados, mas não é tudo. Acho que os professores são só um boost. Nós temos mesmo de gostar da matéria, que senão não vai lá. O que achas que é a diferença de um aluno médio para um aluno de excelência? Um aluno de excelência tem de ter ou tem de ser muito inteligente e desenrasca-se muito bem, ou precisa mesmo de ter um ritmo contínuo de estudo. Não pode só simplesmente estudar na semana anterior e fazer o esforço mínimo, não. Tem de realmente ter um estudo continuado, fazer um esforço que é para compreender a matéria, e um aluno de excelência compreende a matéria, não decora, que é uma grande diferença. Que entre compreender e interpretar e realmente perceber o que está a ser dado e simplesmente decorar e espetar é completamente diferente. E nota-se, infelizmente nota-se. Porque decorar é muito mais fácil, querendo ou não, do que compreender realmente a matéria. Mas é essa diferença de compreender e decorar. Realmente um aluno de excelência compreende e gosta da matéria e percebe aquilo que está a dizer, e mesmo que não goste, faz o esforço e tem um estudo contínuo, está sempre ali a trabalhar naquilo. E outra coisa, um aluno de excelência percebe-se que tem dúvidas e percebe-se que realmente, está tudo bem e não se ser tão bom numa certa disciplina, é preciso trabalhar mais aqui, percebe quais são os aspectos que é preciso trabalhar mais, percebe quais são as dúvidas que tem, não tem medo de perguntar, não tem medo de errar, tem de se fazer e tem um estudo contínuo, não trabalha só no tempo, na semana anterior e para o esforço mínimo, não, dá o melhor de si e realmente tenta fazer o máximo que consegue. Acho que essas são as principais diferenças, porque a nível de... há pessoas que são muito inteligentes e que podem, não é? Que são muito inteligentes e conseguem fazer as coisas muito mais tranquilamente e não precisam de estudar tanto tempo. E realmente, ainda bem, isso é muito importante, mas mesmo assim, é porque também se esforçam a compreender e têm uma compreensão mais rápida e conseguem trabalhar mais rápido em certas coisas, na resolução de problemas e etc. Mas mesmo assim têm aquela parte do esforço e não têm medo de dizer, não sei, tenho de ir perguntar. É muito importante nós percebermos que dúvidas não é mau termos, é uma coisa que é bom ter para nós percebermos que precisamos melhorar num certo ponto e realmente melhorarmos e avançarmos. Pronto, dúvidas, compreender e em vez de decorar e eu ia dizer qualquer coisa, e ser-se organizado. Ser-se organizado é fundamental, porque se nós não nos organizarmos não vai. Toda a gente, quanto mais desorganizados nós ficarmos, pior, porque só nos prejudicamos em todas as áreas da nossa vida, não só academicamente, mas também socialmente. Tem de ser bastante organizado, ter um estudo contínuo, aprender, compreender e pronto, não ter medo de ter dúvidas. Eu acho que é só isso. Qual é que é a maior mentira de que os alunos acreditam sobre tirar média de 20? É que não tens vida social. Que não tens vida social, que a única coisa que fazes é sempre estudar e marrar. Realmente estudas muito e trabalhas muito, mas não é só isso. E para além disso, que são as pessoas mais inteligentes deste planeta. Não são e não precisam de ser. Eu não sou uma pessoa assim tão inteligente. Eu não me considero uma pessoa muito inteligente. Eu até me considero lerda para certas coisas. Eu sempre tive um gosto por estudar e eu sempre me organizei muito bem e sempre fiz o esforço para realmente as coisas acontecerem. Não é simplesmente, não cai do céu, não é uma coisa que formos escolhidos da dádiva de Deus que, olha, toma 20, não é assim, tem muito esforço por trás e realmente não é, nós não fazemos mais nada, nós fazemos muitas mais coisas sem ser estudar, não é isso de que está sempre enfiado em casa, não faz mais nada da vida, não é assim que funciona. As pessoas têm de ter noção que ter uma média de 20 implica muita organização e realmente gostar. Eu acho que para mim o essencial é gostar. Se gosta e se estuda por gosto, isso é realmente gostas de aprender e de compreender, que é essencial. Para mim é fundamental. Se alguma vez foste julgada pelos teus amigos ou colegas de turma pelas notas que tinhas? Infelizmente sim, mas eu também sempre fui, imagina, mas isto é uma pergunta um bocado mais pessoal. Imagina, no meu secundário eu não tive muita sorte na turma que estive e não tive muita sorte com o pessoal que tinha na minha turma, por isso é que andava sempre enfiada na dele. Então
Pronto, é um bocadinho, sim, foi um bocado mau. Mas eu também eu fechava, porque eu não me identificava com aquelas pessoas, eu fechava muito, não deixava que as pessoas tipo me conhecessem, eu só estava lá, pronto, nas aulas fazia o meu trabalhinho, ajudava o resto do pessoal caso pedissem, mas era tipo, percebes? Porque o pessoal achava que eu era uma grande croma. Opa, pronto, e eu deixei que eles achassem, porque não vale a pena, opa, mais valia do que estar ali a fazer um esforço para conversar com aquelas pessoas que não me iam acrescentar nada, não é? Então, pronto, no final, sim, senti um bocadinho e é um bocado mal porque depois fica-se rotulado com tem 20 a tudo, é uma croma do caralho, não sabe fazer mais nada sem ser estudar. E não, as pessoas simplesmente, às vezes há esse rótulo de que ter 20 a tudo, obviamente, eu acho que isto depois vai se desmantelando e tem a ver com maturidade e é normal, mas que tem 20 a tudo, olha, ganda croma. Eu até tive um momento em que me chamaram Miss 20, incrível, foi um momento incrível, mas não tem mal. É que realmente o pessoal simplesmente olha para as notas e às vezes põe-se aquele rótulo, tanto para os de 20 quanto para os que tiram mais notas, mete-se aquele rótulo para cada pessoa e que realmente acha-se que aquilo define quem é, mas não, e depois às vezes as pessoas não fazem esforço para conhecer e eu também não o fiz. Mas é isso, é que há rótulos e rotularem-te pelas tuas notas, olha, por mim até está tudo bem, não é? Mas isto não acontece só para os alunos de 20 como para os maus alunos, que nem são, podem não ser maus alunos, tiveram simplesmente uma época mal, tiveram mal, ou não gostaram das disciplinas, ou opa, às vezes, e infelizmente toda a gente vai se rotulando e vai fazendo estas coisas que nem fazem sentido, mas quer para alunos de 20, quer para alunos de mais notas, e isto também, e estes rótulos não são só dos alunos, também são de setores, e isto vai ficando cada vez pior, não é? Mas sem ser isso, opa, é um bocado mau, mas eu também não fiz muito esforço para, eu estou a ser sincera. 3 conselhos para quem quer aumentar as notas. Então, organiza-te. É super importante nós organizarmos e fazermos uma estrutura e pegarmos no nosso horário e decidirmos, olha, neste momento é para fazermos isto, neste momento é para fazermos isto e realmente termos tempo e forçarmos-nos a estudar, porque a vontade às vezes nunca vem e nós temos realmente de perceber que temos de fazer um horário em que realmente para nós funcione e que temos de estudar, temos de nos organizar, não dar cabo da nossa vida social, ter sempre ali, temos a capacidade de sair, mas ao mesmo tempo sem colocarmos isso acima das nossas responsabilidades, ter sempre noção de que é necessário fazer uma estrutura, fazer um horário e que precisamos nos organizar para não só priorizar a escola, priorizar a nossa vida social e ter tudo ali num equilíbrio, mas que realmente é para nós termos bons resultados académicos. Depois, optar por métodos de estudo que realmente nos favoreçam, testar, não sei, para mim funcionaram uns, para ti hão de funcionar outros, pesquisar, informar, saber coisas e realmente, e depois a terceira é compreender a matéria. Não decorem, não só decorem, decorar é muito importante, sim, têm toda a razão, mas por favor, compreendam, façam um esforço para compreender, porque realmente importa e nós temos de perceber a matéria porque decorar esquece e chega-se à altura do exame e já não sabe tudo o que tinha para trás. É simplesmente nós estarmos ali e tem de se perceber, tem de se compreender, porque depois, quando chegar à altura do exame, por exemplo, de português ou matemática ou economia ou o que for, é chegar lá e já sabemos a matéria, é só relembrar, não é fazer um esforço inteiro para decorar tudo outra vez. É compreender, organizar-nos e no organizar, colocar a nossa vida académica também, a nossa vida social e saber jogar com as duas sem nunca colocar as nossas responsabilidades abaixo e experimentar métodos de estudo, porque funciona para mim e não funciona para os outros e só nós é que vamos saber como é que funciona, é experimentando e vendo o que é melhor para nós e realmente acho que é o essencial, cada um tem de fazer assim, cada um tem de fazer o seu método de estudo, tem de perceber o que é que funciona para ele e acho que toda a gente consegue ser bom, só tem desde que tenha esforço e se organize bem e perceba o que é que funciona para ele, está tudo bem. É isso que eu acho.